Estamos aqui em Alagoa Nova, um cenário belíssimo. Olha aí, galera, o cenário que nós estamos. Eu e nosso amigo Francisco Monge estamos por aqui produzindo algumas matérias. E Francisco tem algumas histórias no campo do folclore, no campo do história de caçador, essa coisa. Ele já foi caçador lá no passado, quando havia necessidade de caçar. Deixar muito claro que o meu canal fala de história de caçador, mas meu canal defende a fauna, a flora, é contra a caçada e a necessidade que não existe mais, né, Francisco? Isso mesmo. Nossos antepassados caçavam por necessidade, caçavam porque naquela época, como dizia eles, uma garra de carne dificilmente era vista na casa de um agricultor, do homem do campo. E aí ele se virava caçando um preá, um mocó, um tejo, né? E nosso amigo Monge, ele foi dessa época. Ele é um cara jovem, mas quando ele era menino, ele viu o pai dele caçar e ele ainda chegou a caçar. Hoje não caça mais. Ele hoje virou um defensor da natureza. Isso mesmo. Ele virou trilheiro, virou ciclista, defensor do meio ambiente, praticante de esportes. Ciclismo trilhas ecológicas. Pronto, então nesse meio tempo, nesse contexto, aliás, falando assim, Francisco sabe de muitas histórias de caçador, causos de caçador que aconteceram com ele, com um colega dele, que ele ouviu alguém contar, que o pai dele contou e que aconteceu com ele. E agora ele vai nos contar algumas aventuras que aconteceram com ele, alguns casos que aconteceram com ele, nas aventuras que ele praticava lá na roça, na mata, quanto caçador. Me conta aí alguns episódios que aconteceram com você. Olha, Elias, na verdade, antes de eu me tornar guia de turismo, eu já fui caçador, né? Como você falou, né? Foi por necessidade. Antigamente as coisas eram mais difíceis. Meu pai, ele criou duas famílias, sendo assim só na profissão de agricultor. Então ele caçava assim para ter para complementar, né, a questão da mistura. Questão, né? Da mistura. Feijãozinho com arroz, tinha uma carninha pouca. Aí matava uns passarinhos, umas rolinhas, ribação, preá, algumas caças assim. Então era a caça por necessidade. Depois o pessoal passou a fazer a caça predatória, né? Matar por esporte. Então eu já fui caçador, né? Poucos sabem, mas eu já fui caçador. Então através disso eu tinha muito conhecimento da mata, né? Depois de um tempo, quando eu vi que assim não era mais necessidade, eu estava indo para a mata matar os passarinhos, mas era para me distrair, tirar um estresse, saía para andar, saía matando os passarinhos, né? Então não era mais necessidade. Não era necessidade. Então eu acabei mudando assim o meu modo de ver as coisas, né? Então de caçador passei a ser defensor. Hoje em dia nem carne eu como mais, né? Eu sou vegetariano e não mato mais nenhuma galinha. Às vezes as meninas pedem para eu matar uma galinha e eu nem mato mais. Então assim, nas aventuras de caçada, né? Tinha muita gente que via coisas, né? Às vezes atirava até num toco de pau, achando que era um passarinho, e enganava, né? O pessoal atirava, chegava lá, matei uma rolinha. Chegava lá, era um toco de um pau. Às vezes atirava, dizia que era um preá, chegava lá, não era. Aí tinha muitas coisas. No tempo do meu pai, ele viu até lambu se apresentar assim na frente dele, ficar fazendo roda, e ele atirar. No tempo era aquelas espingardas lazarina, bate-bucha, né? Aí ele atirava, ia lá, recarregava, batia a bucha lá, carregava, atirava de novo e o lambu só rodando no caminho. E ele disse: rapaz, isso não é coisa desse mundo não. Deu uns 3 tiros e o lambu não morreu, não tirava nem pena. Ele botou a espingarda nas costas e foi embora. Disse que o lambu ficou igual um peru, rodando. Aí foi-se embora, né? Teve uns casos de uns caçadores, eu não vou dizer o nome, porque já são falecidos e a família pode acompanhar esse vídeo, né? Então, teve dois caçadores lá de Montadas, que é muito conhecido, né? Então eles foram para a Serra do Padre Bento fazer uma caçada à noite. Aí o que é que aconteceu? Um precisou ir fazer a necessidade, saiu, e o outro ficou na beira da fogueira, ajeitando um café e tal. Aí começou um cara a gritar lá em cima da serra: Salvador da Mata, chamando pelo Salvador da Mata, umas 3 vezes. Ele olhava e disse:
pensou que era o outro companheiro dele que tinha ido, né, saído e estava chamando, né? Isso era à noite? Era as caçadas à noite. Aí o cara lá gritando, Salvador da Mata. Aí um pinto chegou e começou a ciscar as brasas da fogueira. Nem pena tinha esse pinto, era um pinto pelado. Então, essa história lá, esse pessoal conta, né? Esses dois caçadores viu e muita gente fala dessa história. Então, esse pinto chegou, começou a ciscar as brasas lá. Aí olhou para o cara e disse assim, nós nem escuta, né? Aí disse o nome do cara, né? Aí ele se arrepiou todinho. Esse pinto sumiu. Ele disse, como é que um pinto chega aqui se nem tem casa perto? Aqui não tem casa para ter galinha por aqui. Mais de noite, mas imagina o fogo, né? Foi, aí quando o outro chegou, ele perguntando se tinha sido ele que estava chamando pelo Salvador da Mata. Ele disse, eu não. Aí ele disse, pois tinha um cara chamando Salvador da Mata e apareceu um pinto aqui ciscando as brasas. Aí aparecia esse tipo de coisa, né? Isso. São os contos que o caçador conta, os fatos ocorridos dentro da mata, que tem a ver com o sobrenatural, né? Isso assim, tem relatos que eles são de locais diferentes, mas semelhantes. Tipo, um caçador lá do sertão pode contar uma história parecida com essa que o meu pai presenciou, né? Do lambu, que fez isso e tal, e nenhum chumbo atingia ele. Inclusive eu já gravei vários episódios semelhantes a esse, com caçadores, em diversas regiões. Já gravei na região do Seridó, do Cariri, do Agreste, sempre com esse relato do que o caçador deu vários tiros e não conseguiu eliminar o animal. Então, nesses períodos de caçada, eu assim, presenciei algumas coisas, tipo uma trilha com rastro, assim, eu não seguia, entendeu? Aí eu ouvia vozes de gente chamando meu nome. Aí tinha vezes que eu achava que era gente que estava vindo da Lagoa da Serra. Então eu pegava a trilha para chegar na estrada. Quando eu chegava na estrada, esperava e não passava ninguém. Aí quando eu pegava, assim, eu saía sempre só, né? Então quando eu pegava trilhas estranhas, que eu via rastro de pessoas, geralmente descalço. Quem ia andar descalço no mato, né? Aí eu pegava, eu não seguia. Porque tinha gente que dizia assim, não siga trilha feita pelos bois, né? Faça a sua própria trilha. Porque às vezes você vai seguir uma trilha que os animais fizeram, e você acaba se perdendo, né? E eu nunca me perdi na mata, de jeito nenhum. Então esse período todinho, eu tive, assim, um ganho de experiência na mata. E a partir de 2009, eu comecei a me interessar por fotografia. Minha irmã me deu uma câmerazinha digital, e eu me interessei por fotografia. De 2009 para cá, os locais que eu ia para caçar, eu passei aí para registrar, né? Animais que eu caçava, de repente eu passei a registrar, deixar arquivado. Aí comecei a achar o sítio arqueológico com pinturas, gravuras rupestres. E depois eu disse, não, eu já estou preparado para levar alguém, né? Os turistas. Foi aí que você virou guia turístico? Aí nisso eu comecei a divulgar em redes sociais minhas fotografias, os locais que eu achava lá. E o pessoal começou a se interessar pelas minhas fotos, querer ir nesses lugares. E eu acabei indo, né? No começo, eu levava grupos de conhecidos, uns amigos, nem cobrava. Aí depois passou a chegar grupos de fora. Eu disse, não, eu vou começar a cobrar. Aí nisso, entre ali 2010 até agora 2024, que foi o ano que terminou aí, com a chegada da eólica, aí parou, atrapalhou um pouco os roteiros turísticos. Parou o meu serviço de guia de turismo, devido o trabalho lá, né? As obras. Ô meu amigo Monge, você é um cara que é uma espécie de especialista em Serra do Padre Bento. Me fala um pouco sobre a Serra do Padre Bento. Olha, a Serra do Padre Bento, ela se dá esse nome devido a um padre que tinha lá em Pocinhos, nessa região de Pocinhos, o Padre Bento, né? Então, tem muitas histórias assim através desse padre. Uns relatam que ele se afastou da igreja, devido ter visto algumas coisas erradas da igreja, ele se afastou e foi morar no mato. Outros dizem, né, que ele tinha caso com mulheres, levava a mulher ali para dentro da mata, na serra e tal, mas não é bem essas coisas, né? Tem que ir atrás dos fatos, e tem muitas pessoas que conviveram com esse padre e falam que não era isso. Ele era um padre que fazia caridade para as pessoas, ele tinha muitos seguidores, né? Pessoas que seguiam ele, e assim, falavam que ele morava lá dentro da mata, né? Aí, tipo, não tem locais que tem rezador, o pessoal ia, levava alguns alimentos para esse rezador e tal. Então a mesma coisa era esse padre, né? Tinha gente que seguia
e levava alguns alimentos, mantimentos para ele. Então tem umas ruínas de casa de pedra lá, o pessoal fala que é a casa do Padre Bento, né? E isso se deu o nome da Serra do Padre Bento devido a esse padre. Por conta disso. Mas tem muitos mistérios lá, né? Tem locais que o pessoal diz que tem botija. Na fazenda do irmão do Padre Galvão, lá do Dr. Pedro, tem umas casas velhas, o pessoal diz que tinha botija, que ele tinha muito dinheiro e escondia coisa assim. E assim, tem alguns relatos, né? O pessoal gosta de ir atrás das botijas. Agora com esse pessoal do detectorismo, eles estão indo muito nesses locais de ruínas, né? Escavam num canto e no outro e às vezes encontram alguma coisa, outros não. E falar em botija, em detectorismo, falar aqui, mandar um alô aqui, um abraço para o nosso amigo Márcio, lá em Nova Palmeira, né? Um praticante do detectorismo. Márcio Greco, o artesão paraibano ali é mão cheia, viu? É isso. Nosso amigo Ulisses, Eliton, nosso amigo Silvan Porto, de Campina Grande, nosso patrocinador. Alô, meu amigo, um abração, Silvan. Olha a figura que eu estou com ele hoje, meu amigo. E ele tá aí, ó, conseguindo umas relíquias aí. É anel, é colar. Tá achando botija direto. Oxe, fez uma Silvan, olha, ele disse que você tá rico em arrancar botija por aí afora, viu? Ele já conseguiu um bocado de anel, corrente, já pegou moeda. Tá bem, tá indo bem, né? Tá na aventura aí do detectorismo. Ô, monge, me fala um pouco da geografia da Serra do Padre Bento, a localização dela. Rapaz, a localização da Serra do Padre Bento, ela fica cerca de 7 km do centro de Pocinhos. Ela fica entre o sítio Chucalheira e sítio Chupadouro de Pocinhos. É sentido sul ou norte? É sentido, assim, saindo de Montadas, ela fica no sentido noroeste. Noroeste, sim. E saindo de Pocinhos, ela vai pegar o sentido leste. Sentido leste. Entendi. Então, o acesso mais fácil que eu levava os grupos era ali para o Lagoa Salgada. Mas dá para ir também pelo Catolé, sentido sítio Chupadouro. Eu tinha que subir a serra, tinha vários locais de pinturas rupestres. A serra ela é bem extensa, ela pega ali do sítio Chupadouro até sítio Cardeiro de Areal. Ela pega uma parte de extremidade de Areal e o restante para Pocinhos. Sendo que tem o segmento para o Algodão de Jandaíra, que é a continuidade da história dos caboclos que viveram lá na Serra do Padre Bento, onde teve um massacre e o resto dos caboclos que fugiram se alojaram na fenda, numa loca que tem na Pedra do Caboclo. Então foram os restantes que foram dizimados lá nesse período. Então, nesse período colonial também, eles, assim, na falta de alimentação, foi ficando escasso, caça, essas coisas, eles passaram a caçar animais da fazenda. Entendi. Aí o vaqueiro, ele viu que eles caçaram um boi, aí ele foi atrás, chegou lá, disse que ele estava a maior festa, preparando essa carne e tal. Aí ele voltou e avisou para o fazendeiro. Então o fazendeiro foi para João Pessoa, nisso não tinha policiamento por perto. Aí foi para João Pessoa. Naquele tempo assim de cangaço, tudo o pessoal chamava de... Como era que chamava com os policiais? A volante, né? A volante. Chegou um grupo assim cerca de 8 a 15 dias foi que veio esse grupo. Então cercaram o local onde os indígenas estavam, né, os povos nativos, e assim, eles não dormiam na caverna. Por quê? Se eles dormissem na caverna, ela só tinha a saída e a entrada. Não tinha nada para os fundos para fugir. Ficariam mais vulneráveis. Então, se um predador chegasse, eles não podiam se defender. Entendi. Então, para eles se defender, eles dormiam em cima da caverna, em cima das pedras. Então, era tudo um por cima dos outros. Às vezes você vê um saguinho abraçadinho, dormindo assim. Então, era desse jeito. Então, quando o pessoal chegou, eles cercaram a pedra onde eles estavam dormindo. E quando clareou o dia, estava aquele tumulto, né, de gente um em cima do outro ali. E eles começaram a atirar, mataram a maioria. Aí dizem que debaixo de um casal saiu uma criança na faixa assim de uns 7 anos de idade. Aí saiu correndo de 4 pés, igual assim um cachorro, um animal assim. Sim. E eles foram de cavalo atrás e foram 2 dias de busca para tentar pegar esse menino e não conseguiu. Foi o último que ficou, né, dessa turma onde eles desse massacre. Foi. Aí no segundo dia, na estrada que vai para Algodão de Jandaíra, aí eles encontraram esse menino e foram atrás com o cavalo e não conseguiu pegar. Aí seguiu para lá, para Algodão. Mas sendo que assim, alguns feridos, alguns idosos também, eles terminaram os dias lá, por quê? Os idosos, é o seguinte, ele criou a família, então depois quando ele fica velho não pode mais caçar, os jovens que vão alimentar eles. Então se os jovens foram mortos, teve alguma coisa de uma pandemia ou teve esse massacre, então os idosos eles não tinham mais força para caçar.
Aí eles acabaram morrendo. Então foi os últimos caboclos que viveram por ali, naquela região. Isso deve ser o que? Há 300 anos atrás? Isso faz 200, tempo, deve ser de 250 a 300 anos. Há 300 anos atrás. Nessa faixa. Então essa serra lá, ela é bem mística, né? Ela tem muitas coisas ela assim, tem mistério, histórias. Um cenário bem interessante. Para quem gosta sim. da curiosidade, da lenda, do sobrenatural, lá é bem interessante. Isso. E assim, o que é interessante lá, que os turistas gostavam muito, era de ver as pinturas rupestres. Tem um local lá, na parte da cachoeira, que tem desenhos de tartaruga, tubarão, assim, animais que não tem nada a ver com a caatinga, né? Assim, a questão do Nordeste. Então, ou o Nordeste, onde na parte onde eles estavam, nessa questão da caatinga, ou era alagado e tinha esse tipo de coisa e foi baixando a água, ou eles tiveram contato com gente do litoral, né? Eles saíam para algum lugar ou vieram do litoral para cá. Porque para ter desenho de tubarão e tartaruga, aí já é bem sinistro, né? Um local seco, que a gente vê lá que é um local que é uma cachoeira. Mas só se no tempo deles era alagado e tinha animais maiores, mas lá nitidamente dá para você ver que é um tubarão. Isso é coisa dos pré-históricos, né? De muitos milhares de anos. Lá tem pinturas que datadas aí cerca de 4 mil a 10 mil anos, entendeu? De 10 mil anos para cá tem pinturas lá. Entendi.